Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Ho'oponopono Sem Mistérios de Laurence Louietenet. Eu aposto que eu estou lendo este nome errado, de pronúncia errada, mas eu vou pesquisar para ler corretamente com um super francês especializado para vocês. Então vamos lá, gente. Eu quero hoje entrar aqui no sumário, né? Para a gente saber o que tem neste livro e depois uma breve história sobre o livro. Então, aqui no sumário, gente, do livro, eu vou resumir para vocês o que a gente vai aprender no livro, tá? Então, tem a breve história com a introdução, aí depois as bases da cultura na qual o Ho'oponopono tem origem, depois a impressionante história do Ho'oponopono no Hospital Psiquiátrico do Havaí, depois o Ho'oponopono como uma filosofia de vida, depois as 4 etapas do processo, depois o Ho'oponopono ou as 4 frases, depois como proceder de maneira concreta, depois alinhamento do nosso eu com o nosso ser profundo, depois como que essa purificação se manifesta, depois como reencontrar o curso da vida com o Ho'oponopono. Depois vem o Ho'oponopono e os tempos em que vivemos. Depois, modificar nosso campo vibratório e escolher a nossa vida. Depois, por que liberar as energias bloqueadas? Depois, resolver os próprios conflitos para ser feliz. Depois, a noção de karma e purificação das memórias. Depois, você é muito mais do que a sua história, muito mais do que as suas memórias. Depois, os nossos pensamentos são a energia que podemos canalizar. E depois, Ho'oponopono na prática e cultivando a gratidão. Tudo isso que vai ter nesse livro, gente. Então, eu vou iniciar agora com uma breve história sobre este livro. Então, vamos lá. Num primeiro momento, utilizei muito o Ho'oponopono em mim mesma e obtive resultados surpreendentes. Utilizei-o também nas pessoas que eu acompanho e mais uma vez me surpreendi com os resultados. Elas com frequência relataram mudanças e alívio imediato. Lembro-me de uma pessoa que veio me procurar como um último recurso. Depois de anos de acompanhamento psicoterapêutico, ela continuava num estado de depressão muito severo. Apesar dos medicamentos que tomava, quando ela veio ao nosso primeiro encontro, eu nunca tinha me deparado com um estado de sofrimento semelhante. Tanto que eu me esqueci naquele momento de estabelecer o que em psicoterapia nós chamamos de quadro terapêutico. Quando essa pessoa foi embora, a evidência da necessidade de praticar o Ho'oponopono para ela se impôs. E foi o que eu fiz durante 2 dias, sempre que eu tinha um tempo livre. Não me questionei. Era uma evidência, como se essa prática que eu tinha à minha disposição viesse a mim naturalmente. Não fui eu quem determinou por quanto tempo aquilo seria feito. Aconteceu por si só. E parou depois de alguns dias. Na semana seguinte, quando eu revi esta pessoa, eu estava decidida a dizer-lhe que ela teria de ser internada, pois o seu estado era preocupante, e fiquei surpresa ao vê-la um pouco melhor. É claro que a sua depressão severa ainda persistia, mas foi como se aquilo que a puxava para o fundo tivesse se dissipado. Tenho certeza de que não foi apenas o trabalho que fizemos durante a sessão que mudou o quadro. O Ho'oponopono também teve uma grande participação. Utilizei-o muitas vezes e os resultados obtidos fizeram surgir em mim a vontade de compartilhar a forma como o aplico. Podemos aplicá-lo e praticá-lo de modo geral, mas se quisermos associar o Ho'oponopono a um verdadeiro processo de transformação, é necessário ter um plano de trabalho. E foi com esse objetivo prático que eu escrevi este livro. O leitor encontrará um protocolo sobre os diferentes aspectos a serem abordados
em função dos temas que podem levá-lo a utilizar o Ho'oponopono. Foi um grande prazer escrever este livro, e eu o fiz com rapidez. O terminei no verão de 2011, mas não consegui me separar do manuscrito para apresentá-lo. Eu sempre utilizo o método em nível profissional, individualmente ou em grupo, e as pessoas fazem perguntas e querem aprender sobre ele. Então, um ano depois, eu resolvi tirar o manuscrito da gaveta e relê-lo. Antes de qualquer coisa, este é um livro para ser compartilhado. Espero que encontre nele a prática que você está buscando para avançar no seu processo. E a introdução do livro agora, vamos a ela. Ho'oponopono é uma técnica ancestral havaiana de cura. É praticada não apenas no Havaí, mas também na Polinésia Francesa, onde a prática ocorre de forma um pouco diferente. O termo Ho'oponopono significa corrigir um erro. Esse método baseia-se no princípio de que, segundo os antigos havaianos, os problemas ou erros têm origem em pensamentos poluídos pelas memórias dolorosas do passado. A prática do Ho'oponopono permite liberar a energia desses pensamentos que causam desordem e equilíbrio. O Ho'oponopono também significa corrigir, arrumar, colocar na posição correta. Trata-se de um método de resolução de problemas cujo processo se realiza dentro de nós mesmos. Em havaiano, Ho significa ocasionar e Pono é conceito de bondade, de retidão e de exatidão. Em sua origem, o princípio baseava-se na ideia de que quando alguém criava alguma desordem, era como se tivesse incorporado uma energia mal canalizada e estivesse exprimindo o mal através dela. Deliberava-se, então, com os anciãos. No método tradicional, um por vez, praticava o Ho'oponopono diante da pessoa responsável pela desordem, que por sua vez havia sido desencadeada pelo mal cometido, e diante de cada membro da comunidade. Segundo o princípio, essa pessoa seria a catalisadora dessa energia, manifestada por seu ato, mas também encontrada em todo o indivíduo. Essa energia passou por ela, mas poderia ter passado por qualquer outra pessoa da comunidade. Era essa a maneira que cada um tinha de reconhecer uma parte da responsabilidade no ato que cometera. O método tradicional sofreu uma ligeira evolução no método de aplicação. Foi simplificado pela Morná Simeona, importante curandeira havaiana que conservou a essência da sabedoria antiga. Se esse método chegou até nós e se hoje é conhecido do grande público, foi graças ao Dr. Haleakala Hyulen, que por 10 anos estudou com a Simeona e fez um impressionante trabalho no Hospital Psiquiátrico do Havaí. Da mesma forma, o Ho'oponopono também foi objeto de estudo na Universidade de Honolulu, e esse método foi utilizado de diversas maneiras por havaianos e não havaianos para a resolução de conflitos. Sua validade e utilidade foram reconhecidas. Em seu livro escrito a partir de seu relatório universitário, Victoria Shook demonstra a eficácia desse método aplicado por 8 pessoas num trabalho social. A aplicação foi feita basicamente com famílias havaianas que tinham problemas relacionados às drogas. O método foi utilizado para resolver conflitos familiares e coletivos. E a ênfase foi dada ao impacto de uma concepção cultural diferente de saúde mental e a contribuição de uma tradição não ocidental para a sociedade ocidental. Então, o Ho'oponopono baseia-se em 5 pontos. A resolução é intrapessoal. Esse é um ponto.
O segundo, apenas nós e o nosso eu são envolvidos. Esse é o ponto número 2. Ponto número 3. Apenas nós realizamos a prática. As outras pessoas envolvidas no problema não precisam participar. Ponto número 4. O arrependimento do eu. E o ponto número 5, o perdão do eu. Tudo se passa dentro da pessoa que pratica o Ho'oponopono, pois a mudança só pode ocorrer nela, e não em outro indivíduo ou em outro ambiente, como muitas vezes esperamos que aconteça. Em seguida, essa mudança se realiza em nós, né? Essa mudança que se realiza em nós gera uma mudança externa. Porém, antes de avançar no método, proponho a leitura de uma impressionante história do Ho'oponopono e a descoberta da cultura que está em sua origem. Eu vou encerrando o nosso áudio por aqui, né? Porque senão ele vai ficar muito longo, mas é muito bom entrar em contato com o Ho'oponopono novamente, através dos livros, com uma outra autora, né? Com uma outra visão, com um outro modo de aplicar, a maneira que ela vê, né? A perspectiva dela é muito interessante. Já de cara ela traz, né, os pontos do Ho'oponopono, que a gente pratica para nós. A gente não faz para ninguém, né? A gente faz para nós. É nós com a nossa divindade, nosso eu interior, tratando do arrependimento, tratando do perdão, do amor com nós mesmos e curar em nós aquilo que está afetando a outra pessoa. Porque se está afetando a outra pessoa e chegou no meu raio no meu raio de atenção, digamos assim, se entrou no meu raio de visão, na minha energia, é porque aquilo tem a ver comigo também, né? E como todos somos um, eu curo em mim, eu limpo em mim, purifico em mim, tudo que tem em mim, que está gerando aquilo naquela pessoa, que também poderia estar em mim. Tudo que está em mim, que tenha me influenciado, que tenha de certa forma contribuído para aquilo estar acontecendo com a outra pessoa. Já que todos somos um, todos estamos envolvidos com todos, né, gente? Então, o Ho'oponopono, o que mais me encanta da filosofia é justamente o fato da responsabilidade que temos sobre tudo que chega até nossa vida. Então, como nunca é demais purificar, né? Como o Dr. Hyolyn falava lá no primeiro livro, Limite Zero, é como a gente vai limpando todos os dias, como ervas daninhas que vão crescendo e a gente segue limpando, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, deixar que essas ondas limpem e purifiquem o nosso ser. Querida divindade, Criadora de tudo que é, limpa em mim toda e qualquer memória errada, crença limitante, que esteja gerando estes conflitos na minha vida, que esteja gerando tudo que me impede de estar feliz, que esteja gerando incômodos, conflitos, medos, tristezas, culpas e arrependimentos. Que possamos purificar neste instante e entregar a luz, para que todos estes sentimentos negativos, pensamentos negativos, conflituosos, que tanto machucam o nosso coração, sejam transmutados em puro amor e transformados em luz. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Gratidão, Criador. Está feito, está feito, está feito.
Gratidão por compartilhar comigo esta purificação. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo áudio.